Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na primeira lição do quarto trimestre de 2024. Vamos falar sobre uma exaltação ao Filho de Deus. Eu gostaria de dar uma dica ou sugestão para você que me acompanha. Observe que, em relação à leitura diária, que vai de segunda até domingo, há uma série de versículos fragmentados. Por exemplo, segunda-feira, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 4. Capítulo 3, versículo 5 e 6. Já na terça, dá um salto para Hebreus 6, 19 e 20. Da mesma forma que, da parte da editora, houve essa sugestão de leitura, para você que está me acompanhando, eu quero sugerir a leitura de nada mais, nada menos do que 13 capítulos da carta aos Hebreus. Isso mesmo. Se você, ao invés de ler a revista, partir para a leitura bíblica, terá uma visão panorâmica. Isto vai lhe ajudar bastante. É de bom alvitre ter essa noção geral da carta aos Hebreus. Fica esta dica, ciente de que você pode acatar ou não tal sugestão. Em relação à revista, o autor da mesma diz: esta carta é bálsamo aplicado pelo Espírito Santo ao coração do cristão nesses dias tão tumultuados, confusos e altamente inseguros. Nesta exposição da carta aos Hebreus, os seguintes pontos serão tratados: a autoria, a data da composição da carta, a localidade, ou seja, de onde ele escreveu, os destinatários, propósito, valor e, por fim, o resumo. O que é que nós temos que aprender de imediato? Aprender acerca da supremacia de Cristo é essencial à fé cristã. Agora sim, a gente já parte para a autoria, ciente de que, no tocante ao autor, é desconhecido. Já disse em outros momentos, quer em pregação, quer na sala de aula de seminário, quando não na escola bíblica dominical, não me pergunte quem foi o autor da carta aos Hebreus. Eu até brinco, eu não sei, eu não estava lá para saber, eu não estava lá. Eu só sei que não foi Paulo. O estilo de Paulo é outro, não é o estilo paulino. Para você ter uma ideia, na igreja ocidental, essa associação de Paulo sendo o escritor aos Hebreus só se deu depois do quarto século. Isso mesmo. Inicialmente, nós não tínhamos informações seguras e hoje não temos nenhum tipo de exatidão em relação a quem foi o autor. O que nós sabemos? O autor é um judeu cristão, ou seja, um judeu convertido a Cristo. O autor da carta aos Hebreus é alguém com profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, de uma forma específica, do Antigo Testamento, mas também com um profundo conhecimento da pessoa e obra de Cristo Jesus. E alguém que tinha uma capacidade intelectual, cognitiva muito grande, a ponto de
A carta aos Hebreus tem o texto mais bem polido, bem redigido de todos os escritos do Novo Testamento. É uma carta de caráter linguístico, literário, excepcional. Supera a questão linguística e literária o apóstolo Paulo. Cogita-se que foi Apolo, porque Apolo tinha um grande conhecimento das Escrituras Sagradas, numa alusão ao Antigo Testamento. Outros vão dizer que foi Barnabé e até mesmo Paulo, o que eu logo descarto de imediato. Como eu disse, sabemos que era um autor judeu cristão, tinha esse conhecimento muito grande do Antigo e da pessoa de Jesus, pessoa, obra, ensino, etc e tal. Deixo de lado as questões relacionadas às conjecturas, quer mais modernas, quer um tanto antigas, porque não leva lugar algum. O que eu posso dizer é que o mais importante não é saber quem foi o autor, e sim compreender a mensagem da carta aos Hebreus. Eu entendo que o texto é inspirado pelo Espírito Santo e o autor foi conduzido, ou seja, movido pelo Espírito Santo, de modo que ele é alguém da parte de Deus, dirigido pelo Espírito Santo para a composição desta epístola. Dito isto, a gente pode ir agora para outro aspecto a ser analisado de uma forma sucinta. Nós não temos respostas satisfatórias, mas é relacionada à data. Há um entendimento de que ficaria entre 62 ao ano 70 depois de Cristo. A gente vai observar justamente isto, entendeu? O outro aspecto a ser considerado é a respeito da data. Assim como a autoria, a data não vai prejudicar a nossa compreensão em relação ao conteúdo da epístola. O autor da revista, ele diz que a data fica entre 50 anos depois de Cristo a 95 anos depois de Cristo. A gente sabe que não é depois de 95 por conta de Clemente de Roma ter escrito justamente uma carta neste ano e ele já fazer menção ao conteúdo de Hebreus falando sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Então, 95 não o é. A data mais provável, conforme vai colocar em termos de sugestão, é 62 a 70, de acordo com o autor da revista, naturalmente, se respaldando em algum estudioso. Eu colocaria 68 a 70, data mais provável, na perspectiva deste. Claro que eu poderia explicar um monte de coisas a respeito da data, mas o meu foco não é este. O que eu posso dizer é o seguinte: no ano 70, e vai até 70 porque houve a destruição do templo. O autor, certamente, caso tivesse ocorrido já a destruição do templo, ele teria mencionado. É impossível silenciar-se diante de uma tragédia, de um fato tão marcante quanto este. Por isso que aqui na revista, 62 a 70, data aproximada, e eu digo 68 a 70. Por causa de quê? Pegando carona no que ele está dizendo aqui, que o conteúdo doutrinário da carta aos Hebreus se coaduna com esse período, um período de perseguição.
Essa época vai revelar o quê? Um cenário das perseguições desencadeadas por Nero, imperador romano, justamente do ano 64 a 68. E a informação que nós temos, que ele extrai do livro que ele colocou como referência, do Hobbes, A Missão Mundial do Cristianismo, que analisa a carta aos Hebreus, na página de número 15, vai nos dizer o seguinte: o conteúdo doutrinário da carta aos Hebreus calha com este período. Esta época nos conduz ao cenário das perseguições desencadeadas por Nero de 64 a 68 depois de Cristo, mas provavelmente neste último. Ele está fazendo depois uma menção ao fato de Timóteo ter sido solto. A data mais provável que Timóteo foi solto entre 68 e 69 é justamente nesse meio termo, de modo que eu encaixo 68 a 70. Timóteo, ele foi preso, solto nesse período de 68 a 69, e a tradição diz que ele foi martirizado. Aliás, com exceção de João, que esteve exilado na ilha de Patmos, todos os demais apóstolos foram martirizados. Feito esta observação em relação à data, a gente pode ir para um outro aspecto que é o local. A gente não consegue determinar qual é o local que o autor escreveu. Da onde ele escreveu? Em cartas que são chamadas de apócrifas, como Carta de Clemente de Roma, a gente sabe que ele escreveu uma carta aos crentes em Corinto e ele se encontrava justamente na cidade de Roma. A história depõe. Em relação ao autor, aos Hebreus, nós não temos nenhuma informação, a não ser o que consta no capítulo 13, versículo 24, que diz: os de Itália os saúdam, ou vos saúdam. Pode ser que ele estava escrevendo de Roma, pode ser que não. De qualquer maneira, o autor da revista diz: igualmente inconclusiva é a referência a Timóteo, capítulo 13, versículo 23, que pode estar na Itália depois de ter sido solto da prisão. Eu não vou ficar aqui especulando a questão relacionada à autoria, à data, local, porque isto, apesar de interessar alguns, não todos, é verdade, mas não vai influenciar no teor da carta. O que você precisa focar é justamente nos destinatários. Isto mesmo. Se você entender que a carta aos Hebreus, na verdade, é um sermão, e eu parto desse princípio, não tem característica de carta alguma. Além do que, pode ter sido o primeiro sermão cristão do Novo Testamento, pelo menos devidamente registrado na palavra de Deus. A gente vai ter esse sermão, que é bíblico, teológico, bem fundamentado, portanto, destinado a algumas pessoas. Para quem é destinado essas pessoas? A gente sabe que tem a ver com cristãos judeus, com cristãos judeus. O autor da revista vai dizer: a carta foi endereçada a cristãos judeus em Roma no tempo de duríssima perseguição à Igreja de Cristo. Para Peterson, aqui está fazendo referência a Eugene Peterson, esses judeus cristãos eram inteligentes, tinham boa formação e seguiam Cristo havia algum tempo. Portanto, já deveriam ser maduros e ensinar a fé a outros, mas em vez disso estavam preocupados com o fato de seus vizinhos os desprezarem. Eles pensavam em retornar ao judaísmo sem Jesus, a fim de serem benquistos outra vez. Ora, a gente está tratando sobre os destinatários.
a gente sabe perfeitamente que os destinatários eram uma segunda geração dos ouvintes. Capítulo 2, versículo 3 diz que a mensagem original, né, havia sido confirmada pelos que a ouviram. Eles não haviam surgido no amanhecer da fé cristã. Ao contrário, eles estavam perdendo a parte do entusiasmo primitivo e estavam ficando negligentes em relação à sua fé, talvez por causa da demora, entre aspas, da volta do Senhor. Naquele primeiro momento da chamada igreja primitiva, havia aquela expectativa latente da volta do Senhor, não apenas naquele contexto de Hebreus, que é de perseguição, mas em outros contextos também. De qualquer forma, a gente pode observar o propósito. Qual é este? É a superioridade de Cristo como impedidor contra a apostasia do cristianismo para o judaísmo. Note que a gente tem que estar com os olhos fitos em Jesus Cristo. Por causa de quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé, vivemos pela mesma. A gente não vê Cristo, porém vive por fé. A gente é orientado pelo Espírito Santo a nos pautar na palavra de Deus, pois ele vai nos guiar em toda a verdade. E a verdade escriturística é a verdade de Deus para todos os homens. Quem escreveu, e eu conheço, ele disse assim: o autor, inspirado pelo Espírito Santo, deixa muito clara a superioridade de Cristo sobre os anjos, a lei, o sacerdócio e os profetas. Ele é um filho unigênito do Pai, Deus encarnado e perfeito Salvador. Eu só faço uma ressalva aqui nesse texto lido, porque ele diz aqui, ó, o autor inspirado pelo Espírito Santo. Eu sei que é um termo mais técnico. Isso pode fazer de mim uma pessoa rabugenta, mas ainda assim eu quero correr esse risco. Quando eu vou para as Escrituras Sagradas, o termo que ela aplica para as Escrituras é de que a Bíblia é inspirada. Quando fala que ela é inspirada pelo Espírito Santo, há o sopro de Deus no conteúdo, na mensagem que vem da parte do Eterno. E eu posso dizer, em alto e bom som, a Bíblia é inspirada. Mas o mesmo termo eu não posso utilizar quando estou atrelado à Bíblia para os escritores. Porque, na minha concepção, eles não foram inspirados. O conteúdo da Bíblia, da revelação de Deus, sim. Porque é o termo grego que vai utilizar theopneustos, numa referência aqui a esse sopro de Deus em relação às Escrituras. Agora, no tocante aos autores, eu vamos colocar os pingos nos is, diz que, primeiro, eram homens santos da parte de Deus, homens separados por Deus, para Deus, para o serviço real, etc. E tal. Ponto 1. Ponto 2. Foram homens movidos, ou seja, conduzidos pelo Espírito Santo. E o termo no grego é outro, não é teopnós, é teopneustos. Por isso que eu entendo que a Bíblia foi inspirada e todo o conteúdo é inspirado pelo Espírito Santo. E o termo que a Bíblia diz é que os homens foram conduzidos. Se você quiser traduzir, os homens foram movidos, conduzidos, dirigidos.
Espero que tenha me entendido. Se não entendeu, ao invés de discordar, deveria consultar os textos originais. Porque existe diferenciação de uma coisa para outra. É uma sutileza apenas? Não. São termos diferentes. Feito esta observação, eu falo a partir das línguas originais, do grego koiné, a gente pode trabalhar, porque a Bíblia diz, no versículo 22, do capítulo 13 da carta aos Hebreus, que é uma palavra de exortação, da onde vem aquela ideia não apenas de um sermão. Menciona aqui a homília. Se é uma homília, está falando sobre a questão da exposição, da pregação, e a pregação tem que ser de um sermão. Aliás, eu aprendi que todo sermão deve ser bíblico. E só é bíblico se estiver realmente fundamentado. De modo que, se não for bíblico, não é sermão. É importante salientar isto, porque a gente tem escutado muita falação em nome de Deus e sobre a palavra de Deus, mas pouca pregação. As pessoas falam acerca da palavra, contam historietas a respeito da palavra, muitas histórias contadas, etc e tal, mas, vou dizer assim, Bíblia, que é bom mesmo, nada. Elas começam a devagar e sai quando começa a falar, quer no âmbito de escola bíblica dominical, quando não, de pregação. É importante salientar que esse sermão é altamente bíblico, tem solidez, tem fundamentação. Você já ouviu aquela historieta de que tem pregador, quer pastor ou leigo, e lê um texto, sai dele, utilizou só como pretexto e não volta mais para o texto. Pregar tem a ver com não apenas falar, mas expor o texto bíblico, trazer à tona aquilo que a Bíblia está dizendo, explicando para que haja a devida exposição bíblica e não a exposição de uma boa oratória, de uma performance muito agradável à comunicação e etc. e tal. Depois, a gente pode trabalhar, eu vou fazer isso de modo rápido, sobre o valor da carta hoje. E permita-me uma historieta. Eu fui há mais de 10 anos numa convenção batista estadual e quando cheguei lá, me deparei com uma menorá. Como assim? Menorá representa a presença de Deus. Era uma espécie de candelabro. Eu fiquei um tanto boquiaberto. Tipo, como assim? Só há cristãos aqui, além do que o Espírito Santo já habita em cada coração, em cada crente. Não tem razão da menorá. Mas naquele período, nós estávamos passando por um processo de rejudaização. Alguns líderes começaram, no modismo, trazer elementos judaicos para dentro da igreja cristã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar da Bíblia ser um livro judaico-cristão. Judaico numa referência ao Antigo Testamento, cristão em alusão ao Novo Testamento. O autor começa a falar sobre um tempo de símbolos judaicos dentro das igrejas, de valorização das sombras do passado, da busca de Cristo, mas alguma coisa à semelhança dos Gálatas, que estavam apreciando um outro evangelho. Quando ele fala aqui sombras, alguém vai dizer assim, como assim sombras? Porque o Antigo Testamento, segundo o autor aos Hebreus, é tido como sombras, face à realidade,
Acontece que a gente sabe que a sombra necessariamente não é ruim. Quando eu estou caminhando na rua, se eu atentar, eu vou ver a sombra feita por mim. Eu sou uma pessoa real, de carne e osso. A sombra, à medida que você vai andando, vai acompanhando. Não é assim? Pois bem, mas aquilo dali é sombra. A realidade sou eu, corpo e alma, ou de carne e osso, é aqui. Uma coisa é a sombra, outra coisa é a realidade. A sombra não é dispensável, é necessária. Mas lembrando que no Antigo Testamento, eles estão debaixo da antiga aliança. E houve uma transição que a gente observa no Novo Testamento, lá no início. E Jesus inaugura uma nova aliança. Nós não estamos debaixo da antiga aliança, sim na nova aliança. De modo que não tem como pregar o Antigo Testamento. Nós podemos pregar no Antigo, ainda assim, nós vamos usar a pessoa de Jesus como a chave de interpretação, porque Jesus é a chave hermenêutica. Para você compreender o Antigo Testamento, necessário é conhecer a pessoa e obra de Jesus. Se você não tiver um conhecimento geral ou panorâmico da pessoa e obra de Jesus, você vai ter dificuldade de compreender o Antigo Testamento. E o Antigo é lido é, à luz do Novo Testamento. São dois testamentos que se completam. Feito estas observações, o autor vai prosseguir dizendo que em nenhum lugar se dá maior ênfase à divindade e à humanidade de Cristo que em Hebreus capítulo 1 e 2. Por isso que, se você ler conforme a sugestão da revista, segunda-feira, que é hoje, dia 30/9, Hebreus 1, versículo 1 até o 4. Pular, ainda hoje, fazer a leitura do capítulo 3, versículo 5 até o 6, você pulou o restante do capítulo 1, ignorou o capítulo 2, que é importantíssimo, que apresenta a humanidade de Jesus e, ao mesmo tempo, a divindade dele. A sua compreensão fica comprometida. Eis a razão de, no início, eu dizer da importância de você parar tudo e ler, antes mesmo da própria leitura da revista, leia a Bíblia. Porque a gente está lidando com a escola bíblica dominical. Não é escola revista dominical. Tem crente que lê revista e quer que o professor leia a revista na classe. Mas o objetivo não é isto. O objetivo é estudar a Bíblia. A revista serve como um auxílio. E se houver uma sugestão que possa colaborar com a ampliação do conhecimento de Cristo, de modo que você venha vivenciar e praticar, melhor ainda. Não é algo antagônico, não faz oposição. Você precisa ter bom senso. Volto em relação à questão do propósito, que a gente já tinha visto, o valor da carta hoje, e agora sim. O grande valor desta carta é demonstrar que Jesus cumpre amplamente todas as mais sublimes concepções da religião judaica e é infinitamente qualquer que é superior a qualquer predecessor. Gente, uma pergunta básica, pergunta de escola bíblica dominical para o estudante. Qual é a pessoa mais proeminente no Antigo Testamento? É Elias?
Isaías, muito menos. Obadias, tão pouco. Davi, o rei? Não, gente. A pessoa mais importante em um Antigo Testamento é o líder Moisés. Eu fui tentado a falar o grande líder Moisés, mas me segurei e explico o motivo. Se a gente analisar direitinho a Bíblia, não tem essa história de grande homem de Deus, grande mulher de Deus, grande servo de Deus. Nada disto. Isso é coisa nossa. A gente gosta, de uma forma consciente ou inconsciente, de bajular, paparicar, querer agradar, ser cordial. Mas, quando eu falo, eis aqui um grande homem de Deus ou mulher de Deus, ou, usando uma outra frase, eis aqui um grande servo de Deus, a ênfase está mais no homem, mas a gente precisa conceber. E, se possível for, caso você pense da maneira que eu coloquei aqui, eu queria ter a capacidade de abrir a sua mente e colocar o que eu vou dizer agora. Que não existe grande homem ou grande mulher de Deus, tampouco grande servo ou serva de Deus. O que existe, aspas, é o grande Deus que usa ou age através de pessoas comuns, que nem eu e você. O grande Deus usa pessoas comuns, de carne e osso. Nós somos finitos, limitados e perfeitos e imperfeitos. Mas Deus é tão grande, que ele nos usa frequentemente, sendo nós pessoas comuns. E por que a gente às vezes quer ter uma fraseologia, quem sabe de efeito? Para com isto. Menos, menos. De qualquer maneira, os cristãos judeus devem compreender que Cristo superou todas as antigas ideias deles e, portanto, não deve recair na antiga religião judaica. A pergunta é: você é um judeu ou é um cristão? Se você é judeu, você tem que seguir o judaísmo. Mas se você é cristão, você está dentro do cristianismo, logo você segue a Cristo Jesus. É o que a gente observa na palavra de Deus. Vamos falar sobre o resumo dos assuntos da carta. Quanto ao estilo, o autor demonstra notável perícia literária e retórica, o que eu já disse com outras palavras no início. O estilo dele, que é um modelo de prosa helenista, não é um estilo paulino. Por isso que de cara eu já descarto Paulo. Em hipótese alguma, foi Paulo que escreveu. Pode o mundo inteiro dizer, foi Paulo? Vai me enganar? Se eu fosse Maria vai com as outras, desculpe as Marias pela citação, mas é uma força de expressão, eu diria, feito um papagaio, é Paulo. Quando não, Apolo, Barnabé, Fulano, Beltrano, e juraria com o pé juntos, cheio de convicção. Mas eu posso ser cheio de convicção e ainda assim estar errado. Quanta gente convicta no nosso meio está redondamente enganada. Mas tanto os seus ouvintes são versados no Antigo Testamento, em sua tradução grega, que é a Septuaginta,
explico aqui o que é Septuaginta. Talvez você não ouviu essa palavra, não ouviu essa palavra. Septuaginta foi a tradução para o grego koiné do texto do Antigo Testamento, que até então estava no hebraico. Esta Septuaginta é justamente utilizada por Jesus e por seus apóstolos. Alguém vai dizer assim, alto lá, como é que você está dizendo uma coisa dessa? Tem como provar? Claro que tem. Quando você pega a Bíblia hebraica, por sua vez, faz a comparação com a Septuaginta, foi traduzida para o grego koiné, você vai observar não apenas a tradução, mas eu vou dizer assim, a versão. E você sabe diferenciar uma versão mais arcaica, mais polida, termos rebuscados, tipo como a Almeida Corrigida Fiel, da NVI, tem uma tradução não literal, mas dinâmica. Você não consegue distinguir hoje uma Bíblia cuja versão é mais pomposa. Você precisa de dicionário Aurélio ou de língua portuguesa o tempo todo, porque tem palavras difíceis e toda hora você tem que se reportar ao dicionário porque você não entende muitas das palavras que estão ali em português. E quando você lê uma NVI, parece que vai fluindo um pouco mais a leitura. Vai fluindo, fluindo. É mais ou menos assim. As citações feitas por Jesus do Antigo Testamento e dos apóstolos, de igual modo, ele faz através da Septuaginta. Quem conhece quem conhece o texto e tem o texto, tanto da Septuaginta quanto da Bíblia hebraica, sabe muito bem do que eu estou falando. O autor vai trabalhar aqui as citações diretas do Antigo Testamento, além de outras alusões a outras passagens, por aí vai. De qualquer modo, a gente tem em Hebreus a apresentação de que em Jesus há o ponto máximo, é o clímax da revelação. Isto porque a revelação é progressiva e quando chega em Jesus tem um ponto máximo. De modo que diz que Deus antigamente, tendo falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de quem? De seu Filho, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, ou seja, Jesus Cristo. Em relação a essa superioridade, porque Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, ao sacerdócio, Jesus é superior aos profetas, etc. E tal. A gente vai encontrar palavras como estas: melhor, superior, perfeito, celestial, que vai aparecer corriqueiramente. Não é pontual, não, é comum, frequentemente. Agora, a gente precisa terminar, vai falar sobre um esboço. E qual é o tema desenvolvido nesse esboço? Já que se trata, na verdade, de um sermão. Cristo é superior tanto em sua pessoa quanto em seu sacerdócio. O autor, não digo inspirado pelo Espírito, mas sim movido ou dirigido, está interessado em demonstrar, por meio de textos do Antigo Testamento, a superioridade de Cristo. Para quem pegou o vídeo agora nesse término, vai dizer assim, que coisa estranha, ele acha que o autor não é inspirado? Sim, isso mesmo. Porque a Bíblia sinaliza de que a Sagrada Escritura é inspirada, o conteúdo. Já o autor, da parte de Deus,
porque separado, ele é santo, ele foi movido pelo Espírito Santo, e o conteúdo, sim, inclusive da epístola, foi inspirado. Eu faço essa distinção, não por capricho, mas porque o próprio texto, nas línguas originais, fazem estas diferenciações. São termos diferentes, não é o mesmo termo. É uma outra significação. E eu tento ser bíblico. É uma tentativa, um esforço da minha parte. Eu não posso ser leviano e irresponsável em estar aqui e falar qualquer coisa que vem na minha cabeça. Eu já disse aqui que eu não sou Maria vai com as outras, não sou um mero repetidor, um papagaio para ficar repetindo o que os outros dizem. Eu tenho por hábito, isso não é da agora, de conferir nos textos das línguas originais, quer no grego, quer no hebraico. Eu faço minha tradução, tranquilinha, versículo por versículo, trecho por trecho. Nunca traduzi a Bíblia toda, naturalmente, mas os textos que eu prego, os textos que eu utilizo na IBD, eu confiro todos eles nas línguas originais. Dá trabalho, dá trabalho. Dicionário do lado, texto diante de mim, texto nas línguas originais, faço meus apontamentos, a tradução. Aí depois vou para os comentários. Só vou para os comentários posteriormente, para não ser influenciado. De modo que eu consigo ler, consigo pela graça de Deus e misericórdia, ler a Bíblia com a minha lente. Eu não faço a leitura com a lente de outras pessoas. É com essa lente aqui, ó. O que eu confiro, conforme eu digo sempre, com os olhos que um dia a terra há de comer, o que realmente está no texto bíblico. Pode ser que eu, em algum momento, perfeitamente possível, eu não compreenda na totalidade. Pode ser que eu entenda algo errado e eu tenha que voltar mais vezes ao texto para ver o que realmente está escrito. Qual é o sentido escriturístico? Isso não tem nenhuma dificuldade em retornar quantas vezes forem necessárias, contanto que a verdade de Deus venha à tona. Porque o objetivo não é eu estar certo, é saber que a Bíblia está sempre certa, porque ela é fidedigna, ela é verdadeira, ela é infalível e ela é inerrônea. Agora, eu posso cometer erro, eu posso falhar na interpretação. Por isso que, depois que eu faço meus apontamentos, minha tradução, que eu vou aos comentários ouvir o que estudiosos, pessoas comprometidas com a Bíblia, com Deus, escreveram em outras épocas. Ciente de que os escritores, via de regra, assim como eu, é influenciado pelo seu tempo, pelo espírito da época. Porque de tempo em tempo as coisas vão mudando, as pessoas vão tendo as suas mentalidades transformadas. Agora, como crente de Jesus, a gente tem que ter uma mudança de mente, mas a partir das escrituras sagradas. Feito estas colocações, a gente pode partir para a aplicação. Quais lições foram assimiladas a partir do texto? Eu pergunto, do texto da revista ou do texto bíblico? Provocação, gente. Alguém vai me chamar de implicante. Eita, rapazinho. Se for falou rapaz ou moço, é um elogio. Eu com os meus cabelos brancos, chegando já há 5 décadas, é um elogio. Eita, rapaz implicante. Mas a questão não é esta, gente. Quais lições foram ou podem ser assimiladas a partir do texto bíblico? O que me importa é a Bíblia. A minha ocupação é a Bíblia. E eu só não extraio mais da Bíblia por conta da minha limitação. Eu não sou inteligente. A minha saudosa mãe me enganou durante muitos anos. Começava
uma coisa, queria terminar, digo, não queria terminar em relação ao estudo, eu tinha muita dificuldade, aos trancos e barrancos, eu sempre fui assim, mediano. E ela fala assim: meu filho, você é inteligente. Aí eu ficava: caramba, eu sou inteligente. Mamãe disse que eu sou inteligente. Aí eu terminava aquela tarefa, aquela lição, aquela atividade passada pelo professor, aos trancos e barrancos, mas eu passava. Chegando lá na frente, eu fui pensar bem com os meus botões e falei assim: minha mãe me enganou esse tempo todo. Inteligente, vírgula. E o que que eu sou, então? Primeiro, eu não sou inteligente. E reconheço quando as pessoas são inteligentíssimas. Queria até ser inteligente, mas não sou. Mas o que eu sou? Eu sou um leitor mediano, um leitor que eu vou fazer uma abertura de coração, que vai para a Bíblia em português, na nossa própria língua. Tem texto que leio uma vez e não entendo. Leio duas vezes e não entendo. Leio três vezes e não entendo. Meu Deus do céu, miserável homem que eu sou. Sei que estou citando um texto fora do contexto, mas só em tom de brincadeira, mas um pingo de verdade. Não é possível que eu não estou entendendo esse texto aqui. Alguém vai dizer assim, você está naquele contingente do analfabeto funcional. Pois é, leio, não consigo interpretar, entender, mas não desisto. Não é porque sou brasileiro e brasileiro não desiste nunca. Nada disto, não, eu não desisto. A fé que eu tenho em Jesus, a fé salvadora, como implicação, faz com que a minha fé não seja petulante ou arrogante, mas seja uma fé dependente e sujeita à vontade de Deus, mas que venha se ancorar, se agarrar somente a Deus. E fico lá, Senhor, me ajude em oração. Eu não estou entendendo isto. Eu pensei desta forma, mas será que é isto mesmo? E vou pedindo ajuda aos céus, através de oração, às vezes sem elevar sequer, só elevando o pensamento sem balbuciar nada, sem falar nada, mas falando com Deus em oração, através do pensamento, me comunicando com Ele. E Papai do Céu vai dando graça, de modo que eu sou, segundo a minha categoria, um leitor, professor de EBD, pregador mediano, porém esforçado. Eu me esforço. Só isso. E Papai do Céu tem sido muito bondoso para comigo. A outra pergunta é: qual o lugar que Cristo ocupa na vida do cristão? É de caráter pessoal. Jesus é central na sua vida? Ele está no centro do seu coração? Ou outra coisa ou algo ocupa o lugar que é de Jesus aí dentro de você? A Igreja Evangélica Brasileira deveria fazer a pergunta se de fato ela tem promovido Jesus, divulgado Jesus, anunciado Jesus, porque às vezes parece-me que há uma promoção das atividades eclesiásticas. Fala-se de tantas coisas, de tantas reuniões acerca da igreja, e tão pouco de Jesus. Jesus parece que é uma espécie de apêndice secundário. A gente utiliza o nome dele como se fosse algo mágico para que a agenda feita por nós, algumas vezes sem a consulta dele, venha a ser feita de uma forma como nós queremos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Não sei por causa de que as pessoas falam três vezes amém. Ah, porque é nome é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não sei. Mas ainda, ó, amém, amém e amém. Não sei.
Se você falar amém, 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 não estou aí implicando, não. Não estou falando que é pecado, que é errado, nada disso não, mas eu estou falando que eu não sei pratiquei. Só sei de uma coisa, tem oração que eu escuto que eu não digo amém. Vou para um extremo e você vai me entender dentro desse contexto. Um líder religioso disse que ia pedir a Deus para que o seu, digamos assim, adversário, o seu inimigo fosse literalmente quebrado. Eu não vou dizer um amém a uma oração desse naipe. Se você orar para que as pessoas venham se perder, eu não vou dizer amém. Uma outra pergunta: quais têm sido as reações às lutas do coração e aos desafios da igreja no mundo? A resposta está contigo. E concluo fazendo apenas a leitura do que está aqui. Nesta exposição, mesmo que o escritor humano seja desconhecido, o Espírito Santo o conduziu, porque dirigiu aquele autor, inspirou o conteúdo da carta que nós temos, da forma como é conhecida. E a mensagem principal da epístola é o quê? A superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre o antigo pacto, nós estamos no novo pacto, e seus personagens mais evidentes. Eu tenho grande apreço por Elias, por Amós, por Oséias, Isaías, Jeremias, Moisés, que seja, Abraão, pai da fé. Jesus é superior a todos eles. Ah, eu gosto muito do pacto feito lá no Antigo Testamento. Pois bem, existe um pacto que é superior àquele. O pacto novo que foi inaugurado por Cristo Jesus. E Deus o abençoe. Se você tiver alguma dúvida nesse meio tempo, até domingo próximo, dia 6 de outubro, que é um dia justamente de eleições municipais. Se até lá você tem uma dúvida, uma pergunta, deixa aqui no comentário que eu respondo em tempo hábil para que chegando no domingo, quando você estiver na sua igreja, estudando a Bíblia, ao menos você tenha aquela dúvida dirimida e aquela indagação respondida da parte deste. No demais, que Deus possa lhe abençoar grandemente nessa caminhada como um aprendiz de Jesus. Afinal de contas, somos discípulos dele. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.